Esta é a segunda parte do dia 8 do plano de leitura, lendo o Novo Testamento em 11 semanas, ou em 76 dias, ou até o final do ano. Então, continuando o vídeo do dia 8. A paz do Senhor a todos, eu sou o vosso amigo, vosso irmão Mário Júlio, e esse é mais um vídeo do canal Vivendo Pentecostes. Estamos aqui muito alegres, muito felizes, e nós estamos chegando na parte final de Mateus. O vídeo anterior eu ia fazer um vídeo de 2 horas e pouco, 3 horas, com o conselho da minha esposa, com a ideia dela, a sugestão dela, dividir em 2 partes, e assim vou fazer. Passou de 1 hora e pouco, 1 hora e 20, 1 hora e meia, eu divido em 2 partes, e não sei se eu não vou dividir em 2 partes de uma hora os próximos vídeos, mas vamos continuando. Aqui estamos nós, ok, menos de 1 minuto, já estamos continuando aqui, ó. Mateus 27. Antes, feche seus olhos se você puder, senão fique em pensamento de oração. Santo Deus Pai Celestial, toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, ó Pai. Agradeço a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Agradeço, ó Deus, por esses momentos de leitura bíblica. Eu pensei que ia ser mais tranquilo, mais fácil, mas nós temos aqui problemas com barulhos na rua e vizinhança que a gente tem que estar controlando. Tem o tempo da bateria do celular, que a bateria do celular precisa recarregar cada vez que faz um vídeo. Então não é difícil fazer 2 num dia. Para fazer 2 tem que fazer um de manhã e o outro de tarde, e aí às vezes o tempo não dá. Oh Deus, mas tem sido uma bênção para minha vida. Tem sido de muita alegria, de muita bênção. Eu tenho sido muito, muito, muito edificado mesmo. Eu creio que as pessoas que estão assistindo também estão sendo. Ó Pai, em nome de Jesus, nós chegamos aqui no momento final de Mateus, os 2 últimos capítulos. Nós vamos ver a crucificação, o sepultamento, ressurreição e a ascensão de Jesus. E amanhã nós começaremos Marcos. Ó Deus, abençoa, Pai, a pessoa que está assistindo. Abençoa meu irmão, minha irmã. Abençoa esse senhor, essa senhora, essa criança, esse adolescente que estão assistindo, esse pastor, esse obreiro, essa pessoa que congrega, que visita, que é membro da igreja. Todos esses que estão assistindo, a Deus, que não são cristãos, também abençoe eles. Em nome de Jesus, que eu consiga edificar a vida deles, ó Deus, através da Tua palavra, Pai. Que eu venha ser somente, ó Deus, um meio, ó Deus, de bênção, ó Deus. Que a Tua palavra que abençoa, ó Deus, mas que eu venha ser somente um meio, ó Deus, um vaso, ó Deus, para ser usado para abençoar a vida das pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Nós chegamos aqui no suicídio de Judas. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. O remorso é diferente do arrependimento. O arrependimento, você consegue identificar numa demonstração muito prática de Davi, quando ele reconhece o erro com Urias, com a esposa dele. E aí o Salmo 51 vai trazer o arrependimento, que ele implora para Deus que o Espírito de Deus não seja retirado dele, que ele sabe que Deus se agradaria de sacrifício, se Deus se agradasse de sacrifício, ele faria, mas ele diz que o coração quebrantado Deus não despreza. E aí ele não chorou de remorso, ele chorou de arrependimento. Entendeu? Ele teve um arrependimento muito forte. E o arrependimento dos nossos erros move o coração de Deus para nos perdoar. Move o coração de Deus. E quando Adão e Eva pecaram, eles não se arrependeram. Eles tiveram remorsos, e o remorso reclama do outro. Adão reclamou de Eva, Eva reclamou da serpente.
Foi a Eva que me fez eu fazer isso. E a Eva foi a serpente. Eles não se arrependeram, eles tiveram remorso. É uma dor por algo que tu fez, mas é uma dor pelas consequências. Tu sabe que aquilo que tu fez vai ter consequências. Então você está com dó de si mesmo pela consequência que aquilo vai ter. Então remorso é o dó que você tem, é pena que você tem de si mesmo pelas consequências do seu erro. A não arrependimento. Aquele sofrimento que você fez algo que desagradou a Deus. Ok? E aí, eles tiveram, Caim teve o mesmo. Caim não mostrou arrependimento. Vários na Bíblia, quando erravam, eles mostravam remorso e não mostravam arrependimento. E aqui ele fez a mesma coisa. Tomado de remorso, e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles os retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é tua, foi tu que traiu. Para que está reclamando de nós que nós não fizemos nada, nós não temos nada a ver com isso? Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para o cemitério de estrangeiros, pois isso ele se chama, por isso ele se chama campo de sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Isto está em Daqui tem Zacarias 11, Jeremias 19 e 32. Então tem várias referências aqui para estudar. Jesus diante de Pilatos. Só antes eu queria dizer uma coisa. Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós falhamos, o remorso não vai nos adiantar em nada. Vai ser um sofrimento que vai nos trazer uma destruição interna e a morte, só que morte, principalmente morte espiritual. Então, o que nós devemos fazer é literalmente o verdadeiro arrependimento. O arrependimento é quando você mói o seu coração, que se quebranta, você se volta não para o homem, ele voltou-se para o homem. Você vai ver ele voltando para o homem reclamando: pequei contra o sangue inocente. Mas quando está arrependido, ele volta-se para Deus e diz: Deus, eu pequei, estou arrependido e não voltaria a pecar mais. Então, se ele tivesse arrependido, ele continuaria vivo, ele continuaria o ministério dele. Jesus teria perdoado, assim como perdoou Pedro. Pedro é um exemplo de quem foi perdoado. Ele se arrependeu. Ele chorou, ele implorou a Deus, chorava amargamente, mas era um choro de arrependimento. E o remorso até tem o choro, mas é o choro pela dor do que você está perdendo, não o choro do sofrimento pela mágoa que você fez ao coração de Deus através do seu pecado. Versículo 11, Jesus foi posto diante do governador, e esse lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que esses estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da defesa, era costume o governador soltar um prisioneiro escolhido
pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Bartolomeu, filho de Ptolomeu, exemplo. Barrabás é filho do pai, né? Abba, então é filho do pai, do papai, do paizinho. Pilatos perguntou à multidão que ali estava reunido: qual desses vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com esse inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou ao governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Eles responderam eles Barrabás. Quando nós vemos lá na cruz, nós vamos lá para a cruz, eu ia comentar lá adiante, mas já me veio agora a lembrança. Quando estava lá na cruz, dois homens. Aqueles dois homens, eles eram tão perversos, ou pelo menos quase perversos, quanto Barrabás. Ah, por que você diz isso? Porque aquela cruz que estava no meio estava preparada para Barrabás. Então aqueles dois prisioneiros, eles eram companheiros de Barrabás. Eles iam dar o exemplo, iam matar Barrabás junto com seus dois amigos. Então aqueles dois homens, eles eram tão perversos, ou quase Barrabás. Mas um deles reconheceu Jesus, se arrependeu. E aqui quando nós vemos Barrabás, nós temos até música sobre isso. Mas Barrabás estava condenado à morte. E Jesus morreu no seu lugar. Nós também, pelo nosso pecado, nós estamos condenados à morte. Nós temos uma condenação de morte voltada contra nós. Mas Cristo veio e entregou-se em nosso lugar. Ele morreu por nós. A nossa morte causada pelo nosso pecado, a condenação das nossas falhas, dos nossos erros, todos eles caíram sobre Jesus. Jesus morreu por nós, ele nos perdoou, nos purificou, nos santificou, nos transformou. E dia após dia nós vemos sendo transformados e justificados através da obra de Cristo em nossas vidas. Responderam eles, Barrabás perguntou Pilatos: o que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Acho que o vídeo anterior falei sobre o sacrifício. No sacrifício lá, fazia a cama com uma cama, uma basezinha para botar o animal em cima de farinha, óleo e vinho. Oblação e libação. Agora me lembrei da palavra. Oblação era oferta de manjares, trigo com azeite. Tinha variações, mas a base era essa. Trigo, azeite e derramava-se vinho. Essa era a oferta de oblação. A oferta não era vinho, não era azeite e trigo. A oferta de libação era o vinho da umidade, de líquido, era o vinho que despejava por cima. Então essa era a oferta que era feita. Então atava as quatro pernas do animal, colocava deitado ali. Nesse momento o sacerdote vinha e lavava as mãos
sobre o animal, sobre a cabeça do animal, sobre o animal, e dizia: eu estou com as minhas mãos purificadas, a culpa desse animal, a culpa minha não está indo sobre esse animal. Eu não tenho culpa nenhuma. As minhas mãos estão lavadas. Então, literalmente, o que Pilatos fez aqui foi dizer assim: olha, eu vou nesse momento aqui representando um sacerdote, e eu vou pegar minhas mãos, vou lavar para dizer para vocês, ó, eu não tenho culpa nenhuma. A culpa do castigo, a culpa da morte desse homem é de vocês. Vocês que estão colocando as culpas de vocês sobre esse animal. E aí o sacerdote lavava as mãos e a pessoa colocava a mão sobre a cabeça desse animal e o animal era degolado. Então, quando você está em Cristo, quando você ora, toda vez que você erra e pede perdão pelos pecados, é como se você estivesse com a sua mão sobre a cabeça de Cristo. Que ele, sendo um cordeiro que morreu por nós uma vez e nos purifica todas as vezes que nós precisamos. A morte substitutiva de Cristo trouxe para nós uma vida que nós não éramos dignos de receber. Então essa vida, essa santidade, essa adoração ao Senhor, essa vida de estar cheio do Espírito Santo, você e eu não fizemos nada para receber. Não é mérito nosso. Nós não temos mérito nenhum. Nem se implorarmos por misericórdia, nós não temos mérito. É tudo a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eles colocaram sobre eles mesmos o castigo. Se Jesus não tivesse dito: Pai, perdoa-os, eles não teriam tido sobre eles e os filhos deles. Então a descendência deles estaria seguindo, levando para o resto da vida o castigo de terem matado Jesus, matado o Filho de Deus. E aí Jesus fez o quê? Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Então eles receberam o perdão mesmo fazendo tudo isso que eles fizeram contra Jesus. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e tiraram-lhe a vara. Batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Aqui nós vemos os soldados pesando, humilhando Jesus, zombando de Jesus. Aqueles homens, eu acho que eles eram acostumados a fazer isso aí com vários condenados, com vários homens maus, mas naquele momento eles estavam fazendo tudo isso aí com o nosso Deus. Você imagina o Deus, o teu Deus, o Senhor Jesus, a qual você declara tanto amor, tanta dedicação, aquele que você escuta os louvores que falam sobre ele, você canta com alegria, você dança, você baila, você ora, você chora,
Você vai para o culto, levanta a mão e dá glória a Deus, aleluia. Imagina nosso Senhor Jesus Cristo sendo humilhado dessa forma. E tudo isso aí ele suportou por mim, suportou por você, suportou em nosso lugar. Ele suportou as dores do nosso castigo. Quem deveria sofrer dessa forma era nós. Nós pecamos, nós falhamos. O castigo dessa morte é nossa, mas Jesus Cristo levou ela por nós. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Isso aqui vai ter depois todos eles, Mateus, Marcos, Lucas, João. E o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, caveira, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Aqui diz que ele provou, recusou-se a beber. Mas tem uma outra, um dos 4 evangelhos, vai dizer que quando colocaram na boca, ele cuspiu. Ele não provou, não tomou. E aqui eu tenho uma interpretação, que tem gente que vai achar estranho, não vai entender. Mas tem uma interpretação que diz assim, ó. Quando Jesus, na ceia, ele disse para os seus discípulos: eis que nunca mais irei beber essa ceia de volta com vocês, somente quando chegar lá na glória, lá nos céus. Naquele momento, Jesus estaria começando o seu nazireado. Por que Jesus precisava se tornar nazireu? Há uma necessidade de Jesus, se você vai ver a história de Israel, há uma necessidade de Jesus ser nazireu. Por quê? Ele sendo nazireu, os sacerdotes, quando Deus instituiu a Moisés o sacerdócio, Arão, a família de Arão, seus nascidos em sua casa, seus netos, bisnetos, trineto, tataraneto e tataraneto, quantos netos forem, toda a geração de Arão tornou-se sacerdote. Só que quando o sacerdote morria, e quando quem tinha que assumir o sacerdócio ou não existia descendentes, ou os descendentes eram muito novos, imagina, morreu o pai e o filho é uma criança. E não há ninguém que consiga manter o sacerdócio, o sumo sacerdócio. É uma ordem de Deus, eles levantassem pessoas para serem nazireus. E esses nazireus, eles não beberiam vinho, e eles não cortariam seus cabelos e não chegariam perto de morto. Eles não chegariam perto de morto. Se eles rompessem, quebrassem o seu nazireado, eles tinham um sacerdote, raspava a cabeça e recomeçava o seu nazireado. Mas então o cabelo comprido, ou não beber o vinho era uma marca característica. Mas o porquê que Jesus precisava substituir? Porque esse nazireado, quando o sacerdócio normal não pudesse ser assumido por um descendente de Arão, Deus levantava alguém para ser nazireu. E esse nazireu cumpriria o propósito até que se levantasse um descendente de Arão, ou até que o descendente, que era criança, muito pequeno, crescesse. E aí, você voltava a substituir. Então, o sacerdócio de Arão durou, até João Batista. E Jesus precisava substituir esse sacerdócio, sendo nazireu. Como é que Jesus se tornou nazireu? Ele disse: não vou beber mais desse fruto, desse vinho, até encontrar com vocês na glória.
Ali Jesus não podia beber vinho, então aquele vinagre Jesus não teria bebido. Aí Jesus subiu aos céus. Lá nos céus, o cortar cabelo é tranquilo, não precisa cortar o cabelo. Beber vinho ele só vai beber quando ele entregar o nazireado. E o não chegar perto de morto, aí você vai pensar como é que uma pessoa evangelizada ela tá. Se eu evangelizar hoje uma pessoa que está morta espiritualmente, o seu espírito está morto. Ela tem uma alma viva, ela tem um corpo vivo, mas o seu espírito não tem vida porque não tem Jesus Cristo, não tem a ativação do Espírito Santo. E aí como é que faz? Essa pessoa, ela não recebe direto uma visita de Jesus porque ela ainda está morta. Jesus Nazireu não pode chegar numa pessoa morta. Então vem o Espírito Santo e prepara o caminho. Anuncia o evangelho para essa pessoa através de alguém. O Espírito Santo encaminha essa pessoa para receber o evangelho, prepara o seu coração. Quando ela aceita Jesus no seu coração, o Espírito Santo está vivo. Naquele momento é que ela diz: Senhor Jesus, eu aceito meu coração, peço perdão por meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Naquele momento a pessoa tem o seu espírito vivificado. E aí o que acontece? Ela vai e avisa uma volta enorme, me tranquei aqui no. Onde que eu tava? Ela vai ter seu espírito vivificado. Só um pouquinho. Aí, recapitulando, Jesus, aí quando a pessoa recebe Jesus no coração, o seu espírito que estava morto volta a ter vida. Então, o seu espírito estava morto, volta a ter vida. E aí, o Espírito Santo prepara o caminho, a pessoa não está mais morta. E aí, Jesus pode vir e fazer morada dentro do seu coração. Então, Jesus vem, ele não vai chegar no morto, ele só vai entrar no coração de quem já teve a vida transformada e está vivificado através da obra do Espírito Santo. E aí sim ela começa uma vida cristã. Então Jesus está cumprindo o seu nazireado. Então nesse momento aqui, Mateus vai dizer que ele bebeu. Já tem um outro versículo, quando ele bota na boca ele gospe e não toma, porque se ele toma ele quebra o nazireado. Quando nós chegarmos na glória, a igreja chegar lá em cima e encontrar com Cristo, como o nazireu, quando ele encerrava o seu nazireado, ele ia lá, o sacerdote ia lá e raspava a sua cabeça e encerrava o nazireado. E Jesus vai fazer a mesma coisa, só que como ele mesmo é sacerdote, ele mesmo vai encerrar, cortar o seu cabelo, né? Ele vai encerrar o seu nazireado e toda a igreja sentará com ele e tomará pela última vez o pão com o vinho. E encerrando todo esse ciclo de ceias e ceias, de comunhão aqui para chegar lá na glória e comer da última ceia junto com Cristo. A crucificação. Ao sair encontraram um homem, tá, de Cirene, já foi. Depois do crucificado, dividiram as roupas. Tá. Ele deram para beber o vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. E sentando-se, vigiaram-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça, dizendo: Você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se és o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Este é o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus,
que Deus o salve agora, e dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Aqui mostra os ladrões o insultando, xingando, mas depois um deles, vendo a serenidade de Jesus, e eu creio que guiado pelo Espírito Santo, ele reconheceu Jesus, e aí Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, nós vemos aqui as ofensas a Jesus. Então, fizeram tudo isso aí com o nosso mestre, com o nosso Deus, mas ele precisava enfrentar, então ele enfrentou calado, enfrentou em silêncio. Versículo 45: e houveram trevas sobre a face da terra, sobre toda a terra, no meio-dia, às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Quando alguns que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu no vinagre, colocou na ponta da vara e deu para Jesus beber. Mas os outros disseram: deixe-nos, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Que nós vemos a morte de Cristo. Nós vamos viver isso 4 vezes nos 4 evangelhos, e depois aqui, cronologicamente, os 4 textos juntos. Então, ano que vem vai ser esse texto aqui. Nós vamos ler todos os evangelhos, um do ladinho do outro, o que os 4 contaram, o que cada um interpretou. Em vídeos de 1 hora, vai ser literalmente, eu vou botar um outro celular aqui do lado, quando ele tocou, que completou 1 hora de vídeo, de estudo, de análise, eu encerro. Então vai ser vários vídeos, 1 ou 2 por dia, e provavelmente não vai durar o ano inteiro, mas o importante vai ser analisar. Se der meio ano, nós vamos depois pegar umas bíblias que trabalham com os originais, com hebraico, com grego, que traz uma visão bem cultural mesmo de Israel, do idioma, né, da época lá, e aí nós vamos fazer uma análise. Então vamos ler de novo o Novo Testamento. Olha, gente, se nós tivermos que ler 4, 5, 6, 7, 8 vezes o Novo Testamento, vamos ler. Cada vez que a gente lê de novo, nós vamos estar mais fortes, mais firmes, com conhecimento melhor. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamavam: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo e envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha.
e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam sentadas ali em frente do sepulcro. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham os seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Esse último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e amarraram um esquema de segurança do sepulcro e, além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Então nós vemos aqui primeiro José pedindo para sepultar Jesus. Até aqui em Bagé tem um cemitério, tem uma funerária, chamada José de Arimateia, representando esse homem aqui. Ele foi lá e pediu. Num dos outros evangelhos diz que Nicodemos estava junto. E aí depois eles montaram a guarda com medo de que, se os discípulos roubassem, eles depois iam dizer: porque viu o corpo de Jesus não está lá, ele ressuscitou. Mateus 28. Depois do sábado, tendo começado o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Aleluia, santo és tu, Senhor. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas, cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, lançaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para Galiléia. Lá eles me verão. O relato dos guardas. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: Vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo. Enquanto estávamos dormindo, se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara.
Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui nós encerramos esse vídeo, encerramos o Novo Testamento. Nós estamos aqui no fim de semana. Eu estou lendo praticamente o vídeo esse aqui é o vídeo de segunda-feira. Eu achei que eu conseguiria gravar esses vídeos extensos por mais tempo, mas agora eu estava calculando ali, tem uns capítulos que vão ser mais curtos. Esses capítulos mais curtos quero fazer uns vídeos curtos, menores, e conseguir fazer 2 no mesmo dia, que aí eu vou descontando, mas fique tranquilo que eu acho que no máximo mais 2 semanas eu coloco tudo em dia. E é isso. Gente, aqui é Mário Júlio, nós encerramos com esse texto lindo, que fala da morte, da ressurreição e de Jesus junto com seus discípulos. Nós temos aqui a convicção de que Jesus é o nosso Deus, Jesus é o nosso Senhor. Ele é Deus junto com o Pai e com o Espírito Santo, na Trindade perfeita. Nós temos aqui Jesus como o Senhor da igreja, Jesus que morreu na cruz para a sua igreja, para que houvesse a igreja. Nós temos aqui Jesus, o substituto dos nossos pecados. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Então, essa é a base do Evangelho. Essa é a base da mensagem cristã. Jesus Cristo que morre na cruz. Quanto mais Jesus estiver na sua mensagem, mais chance tem que as pessoas que estão lhe ouvindo venham se converter. Mais chance que nós temos que as pessoas que te ouvem, as pessoas que convivem com você, venham se converter. Porque se você falar somente do Antigo Testamento, ou até pode até falar de Cristo no Antigo Testamento, mas se você falar de todos os assuntos da Bíblia, mas se nos seus lábios não tiver Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, o plano de Deus para salvar a alma de toda a humanidade, não vai fazer de nada, não vai ter serventia nenhuma, nada, nenhum desses teus recursos, argumentos. Cristo tem que ser o foco central da mensagem que sai de dentro do seu coração para as pessoas. Deixe Cristo ser o centro da sua vida. Deixe Cristo ser o centro do seu coração. Agora nós terminamos esse texto aqui. Permita-se eu ser profeta na tua vida. Eu declaro em nome de Jesus, em forma de profecia, que você vai ser, após ler esse vídeo aqui, assistir esse vídeo, assistir todos os outros, você vai ser mais cheio do Espírito Santo. Você vai ser mais cheio de autoridade para pregar, para curar, para libertar, para mover os dons de Deus na sua vida e abençoando as pessoas. Que o Espírito Santo venha te encher de sua presença. Que o Espírito Santo faça que você venha mergulhar dentro da intimidade de Jesus Cristo. Que você venha ser vaso escolhido por Deus para abençoar a vida das pessoas. Que você não venha se prender. Em nome de Jesus, eu profetizo em mesquinharias humanas que somente trazem divisão e não permite que as pessoas cresçam espiritualmente. Então eu profetizo a sua vida, que você vai ser cada vez mais cheio do poder do Espírito Santo e esse poder do Espírito Santo vai atuar em sua vida, ele dando sabedoria, entendimento para fazer de forma intensa a mensagem, o que Deus quer para a sua vida. Em nome de Jesus. Jesus lhe abençoe. Até mais. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.